Eu gostava de continuar hoje com 1 Timóteo 2, 7, para o que fui constituído pregador e apóstolo, diga a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. É o que diz esta passagem na versão para o terão. Não diz diga a verdade em Cristo, não minto, diz logo no início, não é? Diz logo no início. Mas outras versões, o original em particular, diz ali pelo meio, porque ele sente necessidade, quando fala de apóstolo, de deixar tudo bem vincado. Vamos só relembrar, na semana passada, falei um bocadinho dos versículos anteriores, vamos falar aqui e quero ainda entrar na expressão em que ele fala para o que digo a verdade em Cristo muito. Esta expressão, constituído, ele usa também em 2 Timóteo 1:11. Ele usa esta mesma expressão, rapidamente, se alguém puder chegar lá antes de mim, 2 Timóteo 1:11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele diz isso na segunda. Para o que, ou seja, vem no seguimento do que ele tinha falado antes, que era a palavra de que Cristo se deu a si mesmo, entregou a si mesmo, em preço de redenção, para servir de testemunho, a seu tempo. Para o que foi constituído, ou seja, para este propósito, ele foi constituído pregador e apóstolo. Ou seja, há um propósito de Deus relacionado com o que vem antes. Esta palavra é nomear, e esta nomeação é feita por Deus, não é ele próprio de si mesmo que toma esta iniciativa de se autoproclamar uma determinada coisa. Mas o que é o que acontece muita gente. Muita gente o que é que faz? Busca para si mesmo títulos. E nós vemos muitos que gostam de se auto-intitular coisas. E o mais importante é que deixemos que sejam os outros a chamar-nos mesmo a questão de ancião. Não é alguém, eu vou ser ancião. Paulo diz, aquele que deseja, não é? Excelente obra deseja, não é? Mas não diz em lado nenhum que os anciãos devem autoproclamar-se. O que é que diz em relação a isso? Devemos, qual é a expressão? Os outros devem reconhecer. Não é alguém que, olha, eu sou agora. Infelizmente é o que até acontece com alguns que são reconhecidos por institutos ou outra escola qualquer, que são reconhecidos como pastores ou outros cargos. Mas não dizendo que seja mau que se aprende lá, necessariamente, não é isso que vemos na Bíblia. Vimos o exemplo de Napoleão e do rei Saúl e do rei Uzias, que quiseram eles próprios tomar a iniciativa de se autoproclamarem uma determinada coisa. O rei Napoleão quis ser ele próprio o imperador, pôs ele próprio a coroa. Saúl quis oferecer sacrifícios quando não era essa a sua função. Uzias quis oferecer incenso, atividades sacerdotais, quando não tinha sido constituído. Ou seja, esta constituição de Paulo como pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade não veio dele. Absalão e Adonias também quiseram ser reis. O Adonias diz mesmo, eu reinarei. Eu tinha mesmo, tomou ele próprio esta iniciativa. Constituiu-se a si mesmo. Tanto um como o outro. Correu muito mal. Os escribas e os fariseus também gostavam de ser chamados, gostavam de ter estes títulos. O Simão Mágico dizia que era uma grande personagem. Títulos constituídos. Paulo diz que alguns se louvam e se medem a si mesmos, e ele demarca-se totalmente dessas pessoas, e fala também dos falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo. Ou seja, são pessoas que eles próprios se nomeiam enquanto tal. Alguns que dizem ser apóstolos não são na verdade mentirosos, são do Apocalipse. O anticristo também vai ele próprio querer constituir-se a si mesmo como Deus, vai querer colocar-se
no lugar de Deus e vai-se sentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lemos isso em 2 Tessalonicenses. E muitos usam estes títulos. Ainda sou do tempo, alguns lembrar-se-ão, quando surgiu aqui em Portugal a Igreja Maná, recordam-se, nos anos, talvez ainda nos anos 80. Eu lembro em casa dos meus pais, ele recebia lá em casa revistas, não tinha pedido nada daquilo, mas recebia lá revistas lá da Igreja Maná, e aquilo era dos anos 80. E sabem que é o líder da Igreja Maná, ainda agora é, o Jorge Tadeu. Como é que ele chamava antes? Como é que ele chamava quando começou? Como é que ele próprio se chamava? Era pastor. Mas sabe qual é o título agora? Agora é apóstolo. Agora, quem é que o enviou? Não foi o Senhor, certamente, porque o apóstolo é enviado para longe. Mas nunca vemos Paulo ou algum dos seus colaboradores a usarem o título, estes nomes, estas palavras, que são bíblicos, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia, assim. Pastor, presbítero, bispo, apóstolo, profeta, reverendo também está na Bíblia. Mas sabe, reverendo aparece em relação ao nome do Senhor. E o nome do Senhor é reverendo. E alguns, aqui em Portugal não há muito essa cultura, acho que é do reverendo. Mas alguém permitir que lhe chamem qualquer uma destas coisas, eu não gostaria. Alguns, se me chamassem isto, faziam como, eu não me lembro do nome da personagem, mas lembro do ator, do Vasco Santana, no filme em que ele fazia de conta que era médico, e há uma cena em que alguém me chama doutor. E ele não era, estava a fazer de conta que andava a estudar para ser médico. Então a reação dele quando alguém chamou o doutor, sabe qual foi? Diga mais alto, diga mais alto. Ou seja, em vez de dizer, não sou doutor nada, não. Diga mais alto. E alguns, se lhes chamam uma coisa destas, diga mais alto, eu quero ser. E fazem questão de assinar, faz-me muita confusão, e também há alguns que aqui estão que têm estudos superiores, também lhes faz confusão e não perdem, e até ficam sem jeito se lhes chamam isso. E reverendo, particularmente, reverendo é o nome do Senhor, e não algo que se deva usar ou ostentar. E eu contei uma história, alguns que talvez não se lembrem, ou não terão ouvido. Eu conto rapidamente. A minha irmã Teresa, quando foi para ser batizada na Igreja Católica, os meus pais tinham sido criados na Igreja Católica, o meu pai já andava, acho que até já se congregava com os irmãos da Igreja Estranha. E a minha avó queria muito que ela fosse batizada na Igreja Católica. Quem valoriza verdadeiramente a fé, aquilo em que sempre acreditou, o maior desgosto deles é ver os filhos, os netos, a desviar-se. É uma dor de alma, não é? Provavelmente das piores sensações que alguém pode ter. E naquele caso, se não for batizado, depois não. Ainda por cima, aquela medo que se punha na altura, né? Das crianças que não se forem batizadas, vão para o limbo. Então, o meu pai, o que é que fez? Sabe, vou proporcionar aqui um debate entre o padre da paróquia, que iria batizar, e o crente, que ele convidou, o crente de grande estima, na altura, e quando ele chega para se bater lá com o padre, primeira coisa, eu não vou dizer o nome, fulano, pastor evangélico. Também, eu percebo a ideia, que é marcar posição no sentido de, não estás a falar aqui com qualquer, estás a falar aqui com alguém que está ao teu nível em termos de hierarquia na religião. Se foi esse o espírito, até aceito. Mas é algo que Paulo não faz. Paulo nunca usa apóstolo como título. Usa sempre depois. E mesmo uma... Eu não sei que pessoa que a gente ensinou. Então, vê só se em Romanos 16, 1.
Eu fiquei surpreendido com. Eu já vos falei dessa passagem que fala de febre. Recomendo-vos, pois, febre, nossa irmã, a qual serve na igreja de estar em Sencreia. A tua diz que serve, não é? Serve. E noutra versão, estive numa igreja do domingo e acabei por falar desta mesma passagem, e estava a dizer que no original a palavra serve não é um verbo, é um nome. É diáconos. E há uma tradução que é, acho que é King James, mas traduzida para português. Tens essa, não tens? Tens outra, que diz diaconisa. Mas como eu falei daqui também há cerca de um mês, certamente Ferro não estava minimamente preocupado com o título que lhe davam. O título que lhe interessava era uma irmã, não era nenhum destes títulos que aqui estão, diaconisa, pastora, já vi, pastora, bispa e tudo mais, apóstolo, tudo mais. O nosso irmão Mário Persona, às vezes ao falar de apóstolos, daqueles que se chamam apóstolos, sabe qual é o nome que ele dá? Os impóstolos. Ou seja, são impostores, são apóstolos, dizem que são apóstolos, mas são impostores. Porque o Senhor não chama apóstolos agora. Claro que na Bíblia fala de apóstolos e profetas, mas creio eu, não estou aberto a outras interpretações. Tem uma passagem que fala em Efésios, penso eu, sobre o fundamento, mas fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, quando começou a Igreja, esses dons de apóstolos e profetas eram necessários na Igreja. Mas, entretanto, foram passando, e agora vemos mais destaque nos evangelistas e os pastores doutores. Ou pastores e doutores. Há quem diga que é uma palavra só, pastores e doutores, mas também podemos falar para isto. Até que, exatamente. Sim. Para apóstolo até que, e sobre o fundamento. Então, ou seja, essa também traz longe essa expressão. Ou seja, não é para sempre. Alguns agarram-se àquilo, os que não são, nós aqui, somos cessacionistas. O que é que são os cessacionistas? Aqueles que creem que houve dons que estiveram em vigor, e nós às vezes até lemos certas passagens ali em Coríntios, ficamos assim um bocado sem jeito, até tentamos ler, assim, o ideal é que lemos para que se saiba que está lá e dizer, isto temos o seu tempo, temos o seu propósito, não vamos esconder, não vamos fazer de conta que aquelas passagens não estão. Mas foi necessário no início da Igreja para Cristo. Então, há uns que são autodesignados, outros são designados por Deus, e há diferenças abismais. Uns têm autoridade própria, outros têm autoridade divina. Paulo tinha autoridade divina. Uns procuram prestígio e poder. Paulo era humilde e serviço. Estava preocupado em servir e não em ter prestígio e poder. Uns buscam títulos e reconhecimento humano, mas Paulo era reconhecido, e deve ser este nosso desejo, sermos reconhecidos pelo serviço na obra. Uns agem com base humana, Paulo com ações baseadas no fruto do Espírito. Os que se dizem a si mesmos causam divisão e engano, Paulo quer unidade e edificação. Uns usam os tais títulos honoríficos, outros estão preocupados só em exercer o ministério. Não há aqui busca de eu quero ser conhecido por isto, quero ser lembrado por isto. Há uma pessoa, pelo menos, que queria muito ser lembrada. E ficou. Faz lembrar que já foi há uns anos uma mulher que foi insensata e queria aparecer na televisão. Então foi para voltar à França e levou um cartaz a dizer: ei, pai, estou aqui. E depois o cartaz. Azar. Um ciclista que vinha a subir, claro. Já viram as corridas da volta à França, que fica todo afunilado, as pessoas ali em cima dos corredores, eles quase que não conseguem passar. Mas uma pôs assim, para a câmara, para os pais verem, e veio o ciclista, bateu naquilo, e depois ela foi. Não terá sido presa, mas foi identificada e vai sofrer consequências legais, até financeiras, por causa dessa situação. É caso para dizer, querias ser conhecido, querias ficar famosa, já tiveste, os teus momentos só nos ficaste
famosa, mas pelos motivos gerais. E houve alguém que queria muito ficar famoso. E ficou. Está mesmo quase no fim da Bíblia. Quem foi? Procurava o Diótrefes. O Diótrefes queria ter o primado, queria ser o melhor. Buscava, era um destes, autodesignado. Procura entre eles ter o primado. O Filoproteu procurava, amava os primeiros lugares. A expressão é a mesma que o Filoproteu. Proteu é o primeiro. Filoproteu ama os primeiros. Ama os primeiros lugares. Quem é que amava os primeiros lugares? Os fariseus. Ou seja, esse tipo de pessoas ficaram famosos para a posteridade, por mais razões. Querias ser conhecido, querias ficar famoso e ficaste. Este pastor está centrado no líder, mas aqueles que estão preocupados em fazer o ministério, recebem o chamado do Senhor, ou o apóstolo Paulo, Deus é o seu. Uns procuram o bem material, outros querem fruto espiritual. Paulo, o que é que dizia? Não procuro ganho, mas o fruto. Exatamente, o cabeludo para a vossa corda, não é? É este o espírito. Pregador. Foi constituído pregador. Paulo era pregador. É um arauto, aquele mensageiro que trazia aquela mensagem do rei, selada e abria dentro do povo, e ele transmitia as mensagens do rei ou do magistrado, e ele via, chama-se Kelix em grego. Pode-se não estar a dizer bem, mas a palavra é esta. Devia transmitir a mensagem com a devida formalidade, clareza, solenidade e autoridade, de forma que ela fosse ouvida e obedecida. E ele não deveria estar a alterar a mensagem, porque achava que adequar a mensagem em função de quem estava a ouvir. Ora, imaginem que alguém tinha a obrigação de levar uma mensagem a um determinado sítio. Vocês já ouviram várias vezes quando alguém não gosta da mensagem, mata o mensageiro, não é? Às vezes havia isto, certamente terá acontecido ao longo da história muitas vezes. Alguém que levava uma mensagem que era impopular, ou aumento de impostos, ou os jovens tinham de ir para a guerra, ou o que fosse, e ia lá o Querux, o mensageiro, o arauto, levar a mensagem. E as pessoas não gostavam. Em quem é que eles despejavam a raiva? Muitas vezes era no mensageiro. E ele precisava de transmitir a mensagem tal como tinha sido entregue, nem mais nem menos. Precisava de ser corajoso, particularmente quando a mensagem era impopular. E nós precisamos de pregadores assim. Precisamos de pregadores que não são entertainers, opinadeiros, onde para lhe dar umas opiniões, um mental coach que leva uma mensagem que não é Bíblia, mas que é a filosofia do mundo para melhorar a vida. Eu conheço a expressão inglesa, talvez alguém me ajude. O Life Enhancement Gospel, o Evangelho que melhora a vida. Alguns pregam uma mensagem assim, uma mensagem que o Jesus que veio aqui para te ajudar, para dar uma melhoria na tua vida. E a melhoria que o Evangelho dá é o Evangelho, que é crer no Evangelho e para sermos salvos da condenação futura, mas também para sermos salvos de uma nova maneira de viver agora. Mas alguns substituem o verdadeiro Evangelho por uma mensagem só para agradar as pessoas. O filósofo, aquela pessoa que prega e as pessoas ficam maravilhadas com o que ele diz, mas não percebem nada. Ei, ele fala tão bem, usa palavras assim mesmo, parece que vai ao dicionário buscar palavras. Há palavras que eu não uso, sinceramente. Eu não tenho um vocabulário assim tão vasto, por isso que eu já vos disse várias vezes, vejo músicas do Inário e parece que eu não sei o que esta palavra quer dizer. E costumo dizer, se não sabes, cantas, da próxima vez, entretanto vais ver ao dicionário. Mas depois também me esqueço de ver ao dicionário. E há palavras, que às vezes até por uma questão de rima, o autor pôs certas palavras complicadas.
Mas não deve ser assim, o pregador deve falar de forma a que as pessoas percebam. Estava aqui que eu quero que se deve transmitir com clareza a mensagem. Não deve ser um político de púlpito, ou seja, alguém que vem, tem umas certas ideias políticas e depois aproveita para pregar, de pegar em passagens como estrangeiros fostes da terra do Egito, e portanto devemos tratar bem os estrangeiros, e alguns pegam certamente essas passagens e outros para virem com uma mensagem de esquerda, outros da direita para cima do público. Temos que ter algum cuidado. Só que tanto, pega uma passagem, pega outra e a gente depois chega ao fim e às vezes até fica sem jeito. Cântico é que eu vou escolher. É o drama de muitos, às vezes, fica, mas que cântico é que eu vou escolher agora no fim? Sabe tu? Amém? Como? Exatamente. Manda-nos em paz agora é sempre uma boa opção, mas assim, nem todos os cânticos são. Há mensagens que podem não ter, mas às vezes, como o pregador não tem um fio condutor, anda aqui a saltitar, as pessoas podem às vezes não perceber. Até pode ter uma ideia boa, mas não passar. E o Carlos tinha a obrigação de fazer com que a mensagem fosse percebida e entendida por todos. O vermelhão de bênçãos, aqueles, vem cá que Deus vai resolver a tua vida vai ser um espetáculo a partir de agora. O improvisador, aquele que não sabe o que é que vai falar, chega ali em cima e começa a improvisar. Isso certamente já ouviram aquela do pregador que não sei o que acabei de pregar, então Jesus abriu a Bíblia ao Caias. Eu sei que a primeira parte sabe, mas não sabem. O pregador tinha a maneira de fazer isto: abrir ao Caias, contar e pregava sobre aquilo. Então abriu e a passagem era Judas foi e enforcou-se. E eu, não gosto desta, vou falar do que é que vou falar. Depois abriu noutra, vai tu e faz o mesmo. E depois a outra também não gostou e o que faz depressa. Tinha a distância. Isto de improvisar é um desrespeito. Ninguém deve subir ao púlpito sem ter dedicado horas de estudo e de oração. Porquê? Para aqui, solenidade e autoridade. Quero que o pregador tinha de ter solenidade e autoridade para falar. O copia e cola, já vi situações, já peguei também peguei coisas, aproveito ideias de uns e de outros. O nosso irmão Duarte às vezes até diz que o irmão e acho que é bom de citar, olha, este irmão diz isto. E há coisas que eu também aprendo de outros, mas já lembro perfeitamente de alguém que até tem uma grande estima e que eu achei estranha. Vou ser sincero. Ouvi uma mensagem, eu achei estranhas as ilustrações, não me parecem assim que uma pessoa tirasse facilmente. Então, descobri que aquela mensagem foi. As ideias gerais foram tiradas de uma mensagem já pré-preparada. Não estou a dizer que não possa ser assim, mas esta função deveria exigir de nós maior respeito e maior empenho em transmitir esta mensagem. O narcisista, aquele que gosta muito de si e quer tudo acerca de si, da sua vida, e o Evangelho, a mensagem, não deve apontar para o pregador, mas sim para Cristo. Novamente aquela história daqueles dois amigos que foram ouvir dois pregadores, foram ouvir um de manhã e saíram lá a dizer: ei, que pregador! E foram ouvir outro à tarde. E atenção, o pregador da manhã era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Mas eles estavam ali a dizer: que grande pregador! E depois de ouvir o outro: mas que grande Salvador! E o que se não aponta para si. O pregador não aponta para si, aponta para o Senhor. Atenção, não estou a dizer que lá porque um pregador fala de uma forma eloquentíssima. Se nós tivéssemos o privilégio de ouvir o irmão Spurgeon, Charles Spurgeon, que era conhecido como língua de prata,
A sua eloquência, olha, foi uma bênção que Deus lhe deu. Alguém até disse uma vez, perguntou assim, acha que Deus pode usar, assim para o Charles Spurgeon, que era um grande orador, acha que mesmo que Deus pode usar a sua eloquência? E ele terá respondido, a sua ignorância é que Deus não pode usar. A minha eloquência, Deus pode usar, mas a sua ignorância é que não. Mas mesmo que ele não quisesse apontar para si, as pessoas podiam ficar deliciadas com o que ele ouvia, mas certamente ele, no seu objetivo não era ele. O homem espetáculo, já vi, principalmente nos Estados Unidos, pessoas que, via há dias, um pregador que queria passar uma certa mensagem, então mandou montar lá no palco, aquilo era um palco, uma tabela de basquete. Então, no início do sertão, pôs-se assim a tirar umas bolas ao cesto, para depois tentar passar uma mensagem. Aquilo é um espetáculo. Isso é um entertainer. Isso não é um pregador. Fazer umas brincadeiras e um xeriqueiro. Alguém que vem contar histórias aqui e dali. Isso também não é esta a função do pregador. E o apóstolo. E eu queria avançar para lá depois. Vou terminar este versículo na próxima semana, porque depois mete-se o Natal e o Ano Novo, como se costuma dizer, não é? Mete-se o Natal e o Ano Novo e só retomamos, se Deus quiser, no dia 8. O apóstolo é aquilo que é enviado e a quem foi delegado a autoridade para uma missão. Paulo usa muitas vezes em relação a si mesmo. É a expressão que ele mais vezes usa. Mas nunca diz apóstolo Paulo, diz Paulo apóstolo. É uma função, não é um título. Não faz, e quando ele se chama a si mesmo apóstolo, não é para dizer eu sou apóstolo. Dá muita importância a si, mas sim à mensagem que ele prega. A mensagem que ele prega. Ele chama-se a si mesmo apóstolo para defender a autenticidade do seu apostolado, vindo do Cristo glorificado, para garantir que a recepção da sua mensagem era com autoridade, avisar contra os falsos apóstolos, mostrar que o seu apostolado é fruto da graça de Deus, assegurar a ordem e disciplina da Igreja e destacar a sua missão particular para com os gentios. Ele várias vezes diz, eu, Paulo, apóstolo dos gentios, muitas vezes. E mesmo nesta mesma passagem, em 1 Timóteo, ele diz, porque fui constituído pregador e apóstolo e doutor de quem? Dos gentios. E realçar a singularidade do seu apostolado. Ele precisa de, sempre que ele diz apóstolo, é com propósito. É com propósito, é algum destes propósitos. E vemos várias diferenças entre Paulo e os 12. Há sempre aquela questão: para que Deus vai chamar um 12º apóstolo? Um 12º? Sim. 13º. Porque é que ele foi chamar? Havia 12 e ele foi chamar outro para quê? Porque muitos, não percebendo as distinções entre o apostolado de Paulo e o apostolado dos 12, acho que é um bocado sem jeito. A maneira como abordam a palavra de Deus até parece que as entrevistas de Paulo atrapalham um bocado. Mas sabe uma coisa, é só através da mensagem revelada ao apóstolo Paulo que nós conhecemos o Evangelho da graça de Deus. Claro que pegamos em João 3,16, pegamos noutras passagens, mas é sempre influenciadas pelo Evangelho dado a Paulo. Há aqui distinções muito importantes. Os 12 diz respeito à tribo de Israel, às 12 tribos de Israel, um apóstolo para um só corpo. Os 12 conheceram Cristo na terra, Paulo conheceu a Cristo glorificado. Os 12 foram testemunhas oculares, eles dizem mesmo, nós vimos, e Pedro diz, as nossas mãos tocaram, não é? Sim, mas Pedro também diz, ainda há bocadinho estive a ver essa passagem, nós vimos a sua majestade, nós vimos, exatamente. Foram os testemunhas oculares, Paulo não conheceu na terra. Os 12 foram enviados a Israel, Paulo foi enviado aos gentios, os 12 pregavam o Evangelho do Reino, Paulo pregava o Evangelho da Graça, os 12 estavam debaixo da lei, Paulo debaixo da graça. A esperança dos 12 era o reino, Paulo esperava o arrebatamento. Os 12 estavam baseados na profecia. Pedro, por exemplo, diz, isto é o que disse
foi dito pelo profeta Joel. O apóstolo Paulo traz a revelação do mistério. Os 12 falam do batismo na água. Paulo fala de um só batismo. Os 12 tinham tudo em comum. E agora Paulo diz para fazermos ofertas, tirar coletas para dar aos pobres. Nós vemos os 12, lemos os 12, o declínio em Atos, a última vez que vemos Pedro em Atos 15, penso eu, Atos 15, não vemos mais, ou seja, até na idade vemos Pedro, depois só vemos Paulo. E Paulo vemos, começa em Atos 9, aparece antes de Atos 9, mas a partir de Atos 9 praticamente só vemos Paulo. Tem só o único capítulo em que Paulo não aparece como personagem principal é quando Tiago é morto, Pedro é preso e solto. O resto e Cornélio. Mas a partir dali vemos sempre Paulo. E vamos ver, depois vamos lembrar que há uma das perguntas mais tristes que pode ser feita em relação a esta questão do apostolado de Paulo. Para mim é muito caro. Ou seja, para mim é muito importante. E eu fico triste quando a postura de alguém, ou alguém diz mesmo, mas isso é assim tão importante. Não, o importante é amar o Senhor, é amar os irmãos. Há consequências graves, nós confundimos isto tudo. Vamos andar a esperar coisas que não devemos esperar que Deus age de uma maneira que não age. E por isso é muito importante nós conhecermos bem este apostolado diferente. E se não fosse por mais nada, nas nossas traduções, né? Nas nossas traduções, na tradução que nós usamos mais vezes, está para o que, diga a verdade em Cristo, não foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios da fé na verdade. No original, Paulo diz, foi para o que foi constituído pregador e apóstolo, e ele sente a necessidade de parar ali e dizer, digo a verdade em Cristo, não digo. Ou seja, dizer, não é assim muito importante. Para Paulo foi importante o suficiente para ele parar. Olha, o que eu estou aqui a dizer é muito importante. E Paulo, como eu queria ter visto hoje, mas não vamos ver, é o único apóstolo que presta juramento, por assim dizer, invoca a Deus pelo testemunho, que diz, diga a verdade em Cristo muito, várias vezes, e normalmente é para dizer, está relacionado com a mensagem diferente. Ele, por exemplo, diz em Gálatas, desculpem, eu já vou terminar. Eu sei que é em Gálatas 1, Gálatas 1, 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Não minto. Eu sinto necessidade. Ele está a falar aqui, nesta passagem, nesta parte. Deixa eu só pôr aqui para a frente, eu tenho isso aqui. E já vou. Em Gálatas 1, 20, sim, é esta passagem. Gálatas 1, 20. Ele diz isto, que ele está a dizer que, quando foi a Jerusalém, quando se converteu, não foi ter com Pedro, nem com os outros, só passados não sei quantos anos, é que foi ter com eles. E ele está aqui a dizer, eu não tive nada a ver com a mensagem dos outros. É importante o suficiente para eu prestar juramento. E ninguém presta juramento. Assim, há pessoas que, quem está sempre a jurar, a dizer, eu juro que, juro isto, juro aquilo. Quem muito jura, muito medo, não é? Quem muito jura, muito medo. E Paulo não era um juramento que o Senhor diz para não jurar, não é? Os reis. Mas Paulo invocava o nome de Deus. Invocava a Deus como testemunho. Porque era algo importante. Portanto, não vinham dizer, isso é importante. Para Paulo foi importante o suficiente para parar o que eu estava a dizer. A fazer um parênteses que é muito, muito, muito importante.
Eu gostava de vos dar tempo, se quiserem dizer alguma coisa, alguma observação, algum pensamento, alguma pergunta, estejam à vontade. Eu digo sempre assim e digo que fica para a semana. Para a semana não me deixem começar sem a dizer, Daniel, antes de começares, temos aqui estas perguntinhas para fazer. E eu gostava de avançar, porque eu sei que já falei destas coisas, mas achei que era importante voltarmos ao versículo 7, e depois temos o 8 e o 9, que eu não quero chegar, que eu estou sempre a dizer que quero evitar chegar ao versículo 9, mas que também é importante. Paulo é importante o suficiente para depois disto, que é muito importante, que o Paulo está a defender o seu apostolado, Paulo a seguir sente necessidade de falar das irmãs. E não sei se viram, foi esta semana que passou. Claro que eles não nos dizem nada. O que eles fazem, que voltaram a discutir no Vaticano a questão das mulheres serem diaconisas. Mas a verdade é que a Bíblia fala de Febe que era diaconisa. Servia. Mas não no sentido que eles dão de diácono. E claro, também no governo da igreja local, não vou dizer, olha, Duarte disse, não, isto, a Bíblia diz que Febe era diaconisa, portanto vejam lá como é que se vão orientar. Que eu já ouvi, mas também quando chegava sim. Romanos, a Febe, sim, eu sei que há esse pensamento, porque pela palavra serve, mas ela não era diaconisa porque ela fazia o trabalho de um diácono, digamos assim, porque servia. Mas não era diaconisa. Sim. Mas alguns aproveitam. Claro, porque há pessoas que sentem necessidade e nesse mesmo capítulo de Romanos 16 fala lá de um Júnias, ou dizem que é uma Júnia, foram entre os mais ilustres entre os apóstolos, e dizem que Júnia era nome de mulher e que era também um apóstolo. Estão a ver? Então estão para aí a privar as irmãs disto, porque há uma necessidade, e ainda para mais na nossa sociedade, de colocar as mulheres em pé de igualdade. E alguém que veja de fora a maneira como nós governamos a igreja vai achar que vocês são os machistas. As outras denominações já avançaram daí. E há de chegar o tempo em que mesmo o Vaticano vai mudar de ideias. E depois, como em tantas outras coisas, quem é que sobra? Sobramos nós, porque agarramos à palavra de Deus, não é? Mas ficamos com isso para falar mais tarde, se Deus assim o permitir.